Seus alunos estão com dificuldades para ler, então tente essas 3 dicas infalíveis e depois volte aqui para me contar se elas deram certo ou não, que eu duvido que elas não vão dar certo. Independente se você é professora de Fund 1, né, de 1º a 5º ano, ou de Fund 2, você precisa ajudar os seus alunos na leitura. E não importa se você é professor de língua portuguesa, matemática, história e geografia, todos vocês participam da alfabetização dessa criança. Já ficou para trás que nós, professores de língua portuguesa, que temos que fazer isso o tempo inteiro. Claro que a responsabilidade maior é nossa sim, né? Somos os professores capacitados para isso, né? De matemática tem lá a parte dos números e tal, cada um com a sua especialidade, porém, o letramento dessa criança ajuda com a leitura, ela está presente em qualquer matéria, porque história tem leitura, matemática tem leitura e assim por diante. Então, se você percebe que o seu aluno ele está com uma dificuldade de leitura na sua matéria, você pode sim falar com o seu amigo ali, o colega, professor de português, né? Não vejo problema nenhum disso acontecer e perguntar o que está acontecendo. E você também pode ajudar ele, né, nessa situação. Mas caso você seja professor de língua portuguesa, neste caso, você pode usar essas 3 dicas que eu vou dar para você agora. A primeira coisa é usar o método fônico. O que é o método fônico? É o som que as letras e as palavras elas têm, né? É o som, aquele som de verdade. É o abrir a boquinha da criança, é ensinar que essa boquinha aqui tem um som de verdade. Cada letra tem um som, sozinha, né, separadas as letras e junto, quando elas formam uma sílaba e quando elas formam uma palavra, né? E aí, conforme essa criança ela vai crescendo, né, ela vai tendo esse conhecimento, ela vai aumentando, vai criando, então, esse vocabulário e ela vai internalizando e ela vai conseguindo falar. Esse método fônico é muito importante, começa lá no Fund 1, na primeira série, em algumas escolas e cidades, começam até antes disso. Quando essa criança, ela entende, ela internaliza esses sons, né, que a gente fala, U de uva, olha o biquinho para fazer a uva. A criança entende isso, a questão do entendimento das palavras, como elas se formam, vai acontecer naturalmente. Não é mágica, acontece mesmo. E a leitura flui, porque quando ela está aprendendo a ler e a escrever, que são coisas diferentes, mas, né, que o processo acontece juntamente, ela começa a apreciar aquilo que ela lê. E isso é muito importante. Dica número 2, leitura compartilhada. E eu amo leitura compartilhada, eu vou explicar por quê. Quando você faz a leitura compartilhada, você deixa a criança mais segura. Como assim? Quando você, professora, lê um pedacinho, gente, é um pedacinho, é uma frase curtinha, e tem os livros indicados para cada idade dessa criança. Você lê para ela olha na sua boca, ela olha para você lendo, ela se sente mais segura para ela ler também. Você coloca o dedinho dela na palavra. Então, você lê, ela lê, o amiguinho lê. Ela percebe que o amiguinho também tem dificuldade. Olha, não sou só eu. Ele leu uba e era uva. Olha, esse som é de B ou é de V? A gente pode fazer para criança. E aí eles começam a dar risada, eles começam a entender, eles acham legal e eles internalizam e eles aprendem. E aí eles começam a ver que cada um tem um pouquinho de dificuldade. Quando a gente pula esse processo com o aluno, ele dificilmente vai ser um bom leitor. E o terceiro, que eu gosto muito, é a dica de jogos e rimas. Por que eu gosto muito? Porque é lúdico. Você tá lá fazendo uma atividade com a criança e você começa a cantar ou você começa a fazer um joguinho que vai rimar. Essa palavra rima com qual? E essa agora? E às vezes você faz isso até sem perceber. No Fund 1, né, de 1º a 5º ano, isso é mais fácil de acontecer, acontece mais vezes. De Fund 2 para cima é mais difícil, porque você tem um conteúdo maior, né, você não consegue ter mais essas pausas. Mas quando você tem uma criança que tem uma dificuldade maior dentro de sala de aula, você consegue sim ter
prestar um pouco mais de atenção, principalmente os professores de língua portuguesa, tá, gente? Os outros professores não, né? Quem tem pedagogia de língua portuguesa, né, tem pedagogia e tem letras. Os outros professores não são obrigados a terem as duas matérias correlatas, né? Nem o de letras não mais, né? Mas, assim, são metodologias que vai ajudando essa criança a conseguir superar essa dificuldade que tem da leitura. E às vezes eu escuto tanto, eu não gosto de português, eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever. Mas é porque não aprendeu, né? E ler não quer dizer ler muitas páginas, ler muitas coisas. Eu leio bastante, aqui em casa a gente lê bastante. Mas não necessariamente o meu filho, por eu ser professora de língua portuguesa, ele vai ler muito também. Ele lê um pouco daquilo que ele gosta e tudo bem. E assim a gente vai ajudando essas crianças a terem um hábito saudável de leitura. O celular tirou isso das crianças, né? Porque eles ficam ali rolando, né? E dos adultos também. Mas nós precisamos continuar com isso, né? Ajudar essas crianças usando essas metodologias, que são tão simples, né? Qual dessas 3 técnicas simples, básicas, de educação básica, que eu trago para o Fundi 2, você já usou como professor, independente da matéria que você tem? Você tem outros tipos de técnica que você gosta de usar? Eu tenho outros tipos de técnica que eu já estou listando, estou fazendo aqui, colocando em vários cursos que eu vou disponibilizar para vocês. Coloque aqui pra mim se você tem alguma técnica que você gosta, tem alguma coisa que você queira aprender, que você tem dificuldade, você tem vontade de aprender, mas você não consegue, você acha muito difícil de colocar em sala de aula, e me avisa. Comenta aqui, vamos trocar ideias, né? Não vamos deixar os amiguinhos aqui também só pensando, né, gente? Vamos ajudar o amiguinho.